49.745 quilômetros, nos altos dos seus quase 50 mil quilômetros, muito bem disposta, ótima de dirigir. Aos 49.755 quilômetros, mais um capítulo com a Montana LTZ 2023, modelo 2024. Pegamos com 47.800 quilômetros, estamos com 49.755, ou seja, já rodamos quase 2.000 quilômetros com ela, quase 2.000 quilômetros com ela. Hoje, não mais do que hoje, é o dia do juízo final da Montana. Muitas águas rolaram por aqui. Eu confesso que foi uma surpresa para mim desde os primeiros capítulos ter contato com ela. Veio bem, sem nenhuma intercorrência mecânica, e hoje é o dia do juízo final, depois de teste de consumo, depois de um monte de situações aí que nos levaram a avançar um pouco demais com o teste. Esse teste começou, como eu falei, há quase 2.000 quilômetros atrás. Eu me comprometo a rodar pelo menos 1.000 quilômetros, mas rodei em tudo quanto é tipo de piso com ela, rodei em pedra, em barro, rodei também em vias de bom pavimento como essa aqui, rodei em vias de trânsito de mão simples, na chuva, na grama, fiz tudo que podia fazer com ela e foi muito bom, foi muito boa essa estadia com ela. Vai depender agora, se vocês querem que eu continue com ela, faça o teste de consumo com gasolina e depois siga adiante. Muitos de vocês também se surpreenderam com a Montana positivamente, em razão de um monte de situações. Deixa eu ver se está gravando. Em razão de um monte de situações aí que nós vivenciamos, mas vamos começar aqui falando de alguns pontos específicos aqui dela, como a iluminação dos faróis. Se fosse pela iluminação dos faróis, ela ia ganhar nota 7. Pelo conjunto em si, nota 0, porque é monoparábola ainda. Mas a iluminação deles tá contento, ganharia nota 7 pela iluminação, mas monoparábola num carro em 2024 é impossível disso de a gente acreditar, ainda mais levando em consideração que a versão LTZ já é uma Montana, né? Não é um carro de entrada, né? E temos ali o farol, o DRL, farol monoparábola, como eu falei, não existem faróis de neblina. Mas aí a gente passa a falar um pouco do motor. O motor é o velho conhecido 1.2 de 133 cavalos com etanol, que foi o combustível que nós usamos o tempo todo aqui, porém ele surpreendeu demais em disposição para acelerar, mais do que as outras trackers 1.2 que nós testamos por aqui, que tem o mesmo conjunto motriz. Mas ela está mais disposta, não sei se pela quilometragem ou por uma série de coisas, até pela calibração do câmbio, em razão de ser um carro com caçamba, para dar mais impulsão para o modelo. Mas realmente o motor foi surpreendentemente bom, a ponto de parecer que ele tem 10 cavalos a mais do que a tracker lá de casa, que já anda muito, né? Lembrando que a tracker está sempre abastecida com gasolina, aqui sempre com etanol, então pode ser que isso seja um grande diferencial de sensação de velocidade, né? Mas aí tem aquela coisa da expectativa que se tem quando você dirige o carro. Então o conjunto motor e câmbio, conjunto motriz aqui do carro foi muito bem. E a gente entra aqui para o habitáculo. O habitáculo tem retrovisores grandes, uma boa área vidraçada, tanto dianteira quanto lateral e traseira, inclusive, que é um pouco rara de se ver numa picape. Multimídia, apesar de ser o conhecido velho MyLink, conhecido e velho e bom MyLink, ele é destacado aqui, ele tem uma área diferente, o que ajuda na sensação de visibilidade dele, de pouca reflexo. Não, o dia, a forma como o sol incidia sobre o carro nunca atrapalhou a visibilidade do multimídia. Painel precisa melhorar, a linha nova já tem um painel novo aí que melhora um pouco essa sensação de sofisticação do carro, mas o interior dela é muito aconchegante, os bancos são os melhores da categoria, a suspensão sem dúvida é um ponto de destaque muito importante e é um prazer muito grande dirigir a Montana. Foi um prazer muito grande dirigir ela, seja pela questão da suspensão, pelos freios muito bons, apesar da modularidade ser parecida com a da Tracker, que eu reclamo bastante em relação à eficiência. Aqui não, eles frearam muito bem nas diversas situações, o carro freou muito bem nas diversas situações que foi submetido, né? Os retrovisores são praticamente televisões de 32 polegadas acopladas ao carro, ajudam bastante na sensação de mudança de faixa tal, e por aí vai. Freio, acelerador, espaço para os pés, a alavanca de câmbio aqui, tudo bem posicionado. Ar-condicionado, apesar de ser manual, funcionou muito bem. Partida por botão,
nós temos o OnStar aí que quase ninguém usa, mas é disponível nesse carro, vidro elétrico nas 4 portas com um toque. Você tem ali a possibilidade de fechar nos vidros, segurando a chave, ou você tem a possibilidade de apertar o botão, o Easy Entry da porta também, para você conseguir segurar e fechar os vidros, né? Eu acho que falta tecnologia aqui de uma forma geral. Eu acho que a GM vai começar a investir nisso. Acho que ela envelheceu rapidamente aqui no sentido das tecnologias e da carroceria de uma forma geral, porém a sensação de conforto e dirigibilidade é ótima. Tanto é que nós testamos no passado recente a Toro Freedom 2024 do mesmo ano, um pouco menos de quilometragem, próximo dos 35 mil quilômetros, rodamos até os, aliás, 30, pegamos com 31, rodamos até os 40, quase 9 mil quilômetros de teste, e aqui eu me sinto mais confortável dirigindo a Montana. A Montana é muito superior à Toro na questão da dirigibilidade. Tudo bem que são projetos completamente diferentes, né? Com até a Toro é um pouco maior e por aí vai, mas a sensação de dirigibilidade, de facilidade de ganhar velocidade aqui na Montana é muito superior, especialmente na cidade. Então, por isso, ela se distancia um pouco da Toro na questão do conforto. A suspensão é muito sólida e macia, diferente da Toro, que tem uma suspensão um pouco mais rígida e mais casquinha, né? Aquela coisa que você sente ali, aquela vibração o tempo todo, aquela transferência dos buracos o tempo todo. Aqui não, ela patrola muito bem os buracos, como vocês viram, eu andando aí por tudo quanto é lugar, nessas estradas todas destruídas do Brasil afora aí, e ela veio muito bem, né? Então os pontos de destaque, o principal ponto de destaque aqui na Montana, a despeito da ausência, por exemplo, de carregamento por indução, da ausência de ar-condicionado traseiro e até mesmo de um bom espaço no banco de trás, como vocês viram no dia que eu fiz o vídeo do espaço interno, ela tem uma dirigibilidade exemplar. Então a dirigibilidade dela parece de um carro premium mesmo. A sensação de conforto de cockpit, do volante bem colocado aqui, das possibilidades que você tem de regulagem de altura e profundidade do volante milimétricas, de modo que você fica bem aconchegante aqui no carro. Então o carro tem uma direção totalmente voltada para o motorista, que vai sempre sentir vontade, inclusive, de andar um pouco mais rápido, porque ela está sempre disposta, sempre freando bem e sempre contornando bem demais aqui, né? Sempre fazendo um contorno de curva muito bom e muito macio. Então isso traz uma sensação de conforto e de vontade de dirigir ela o tempo todo. Esse carro tem pouco menos de 2 anos, vai completar 2 anos em setembro. Nós estamos em setembro vai completar 2 anos de uso, já com quase 50 mil quilômetros, mas ela veio muito bem. Deixa eu entrar aqui, mas não vou não. Ela veio muito bem, sim senhor, veio muito bem assim. Os pontos negativos são em relação a farol monoparábola, a ausência de mimos como retrovisor fotocrômico, como o ADAS, que é ausente aqui, então não tem sequer frenagem automática de emergência. Então isso me incomodou bastante aqui, levando em consideração a faixa de preço que ela está inserida no mercado, né? Eu acho que frenagem automática de emergência é o principal ponto do ADAS que nenhum carro não poderia ter. Assim, desde o Mobi, o Kwid, deveriam ter frenagem automática de emergência, porque ajuda bastante, já me livrou de muitas coisas, tá? Então o fato de não ter aqui o ADAS me incomoda, tá? Me incomoda bastante. Nada de ADAS, né? Então ela tem o piloto automático convencional, a moda antiga, ela tem um limitador de velocidade, também ela tem vários recursos ali no computador de bordo que eu já mostrei. O ar-condicionado gela muito bem, tem um console central com um baú grande, dá para fazer muitas coisas aqui. Não existe ar-condicionado na traseira, não tem muitos reflexos na cabine como a gente via na Toro, né? Muitos reflexos no carro, o carro é bem assim isolado dessa questão dos reflexos, mas sinceramente eu gostei demais de dirigir a Tracker. Foi muito a Montana foi muito impressionante, assim, tanto que eu prefiro dirigir ela do que dirigir a Tracker, só pra vocês terem uma ideia, tá? Apesar da Tracker ser bem gostosa de dirigir também, outro estilo de carro e tal, mas estou falando porque muita gente acha que é uma Tracker de caçamba. Tem alguns itens que são em comum, óbvio, muita coisa em comum aqui, mas porém, todavia, portanto, a Montana é mais confortável de dirigir ainda do que a Tracker, seja pela excelente posição de dirigir, seja pela suspensão, ou até mesmo pela posição de dirigir, e pelos freios, que são melhores, né? Limpadores automáticos
Limpadores de chuva não são automáticos, mas funcionam muito bem. Tem farol com acendimento automático. Eu acho que tem um kit que poderia ser um pouco melhor se levar em consideração já a versão LTZ. Se fosse a versão de entrada, LT, mecânica, tal, aí você, né, vê algumas coisas. Mas a ausência também de retrovisor fotocrômico talvez chame a atenção aqui para uma coisa não muito legal em relação a isso, né? Mas eu gostei bastante. E aí vem a nota que eu atribuo a ela, né? Acho que vocês devem ter uma ideia de que nota que eu vou atribuir a ela. Mas foi difícil para mim, foi bem difícil, porque eu fiquei pensando na faixa de preço, de 160 mil reais a versão Premier 0 km. Ela custa menos do que próximo de uma Tracker de entrada, a versão Premier dela, e não sei, eu acho que tem a RS também, que agora é a versão topo de linha, né? Mas eu acho o seguinte, a nota que eu vou dar para ela, eu pensei assim, sabe? Às vezes tem algumas coisas jurássicas nela, como o farol, que parece bobagem, mas iluminação é segurança, né? E tem também a questão do ADAS que não tem. Eu falei, putz, eu vou tirar muito ponto dela, a ponto de ficar muito baixa a nota. Mas aí tem um prazer de dirigir e uma sensação de conforto muito grande, mesmo para quem vai atrás, se levar em consideração o acabamento e a maciez do banco, né? Mas não em relação ao espaço interno. Mas assim, eu vou aplicar a nota. Bem-vindo! Conheça o CARG no G2, o eletroposto do Plaza Sul Shopping. Ué, achei que não ia conseguir tirar. Então, eu vou aplicar a nota para ela 8,5 com louvor. Por quê? Tirei os pontos necessários que eu achei necessários em relação a... Nossa, o cara ia entrar aqui, mas não vai. Vamos ver. Bom, não vai. Vamos passar aqui. Eu ia tirar os pontos que eu ia tirar dela em relação a... Deixa o cara parar ali, que ele tava na frente. Vou parar aqui, ó. Os pontos que eu tirei dela foi justamente desses itens que eu falei, da iluminação dos faróis, também em relação a... Peraí, pessoal. O cara tá com a porta aberta ali do centro. Em relação à iluminação dos faróis, em relação à ausência de hadas, talvez num conforto, nos itens de série um pouco melhores, levando em consideração essa versão LTZ, tá? O farol, sem dúvida, pelo menos é biparábolo. O farol monoparábolo, tanto que eu falei nos primeiros capítulos que ela tinha farol por bloco elíptico, porque eu achava que era bloco elíptico que eu via na Premiere. Eu via na Premiere, entendeu? Mas de fato não era. Mas 8,5 pela questão da dirigibilidade muito boa e tirando alguns pontos aí, como vocês viram, em relação a ausências imperdoáveis da questão de itens de série. Mas eu não posso deixar de levar em consideração a boa dirigibilidade, que é o mais importante. Por quê? Porque pode ser que você fale assim, ah não, mas eu não falta esse item, falta aquele item, ou um carro é muito completo tal, e não passa prazer de dirigir, nem conforto. E a Montana me carregou bem durante esses quase 2.000 quilômetros e eu gostei bastante. Então não poderia deixar de jeito nenhum de avaliar dessa forma. Uma outra questão importante é que se eu compraria a Montana, se eu precisasse nesse momento eu compraria. E outra questão é que todas as pessoas que passaram por ela tiveram a mesma impressão, especialmente de suspensão e da boa dirigibilidade dela, que muitas vezes pode ser de SUV, de picape ou de carro de passeio sedã, se você quiser, dependendo da forma como você se coloca no banco ou da forma que você acelera também, tá? Então gostei bastante, esse foi o teste com a Montana. Bom, então vou aplicar a nota 8,5 com louvor pela questão de dirigibilidade. Por quê? Porque superou as minhas expectativas. A Montana superou as minhas expectativas, foi mais do que eu pensava. Eu pensava que ela fosse pior que a Tracker de dirigibilidade. Eu imaginava muitas coisas e a expectativa que eu tinha do carro era muito inferior, então por isso que a nota dela foi um pouco mais alta. Agora, em detrimento dessas questões que deixam a desejar significativamente também, né? Acho que vocês estão me entendendo que não seria das vezes mais fáceis. O teste mais fácil de eu aplicar uma nota
como eu estou aplicando aqui, tá bom? Esse foi o teste com a Montana LTZ 2023, modelo 2024. Esse foi o juízo final dela. E aí deixa nos comentários se você quer que ela fique mais um tempo, se a gente faça o teste de gasolina, de consumo com gasolina, ou se mandamos ela embora, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até nosso próximo capítulo. Fui!